Você já se perguntou o que torna alguns criminosos mais temidos que outros? O que distingue um serial killer de outros assassinos? E por que, mesmo décadas depois, esses nomes continuam a ser o foco de documentários, filmes e discussões nas redes sociais? Hoje, vamos nos aprofundar nos 5 maiores serial killers da história moderna. Estes não são apenas casos que chocaram o mundo, mas que também redefiniram nossa compreensão da mente criminosa. Longe de serem meros números estatísticos, eles são estudos de caso contínuos, analisados por psicólogos, criminologistas e investigadores em todo o mundo. Theodore Robert Bundy, nascido em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, personificava a complexidade do mal mascarado pelo encanto. Longe do estereótipo criminoso, Bundy era um estudante de direito inteligente e articulado, com uma aparência considerada atraente por muitos. Entre 1974 e 1978, Bundy confessou 28 assassinatos, embora se estime que o número real de vítimas, predominantemente mulheres jovens e universitárias, com cabelos longos e escuros, pudesse ser centenas. Essa característica das vítimas remetia à sua primeira namorada, Diane. Sua periculosidade residia no método de operação. Bundy simulava estar ferido, com muletas ou tipóia, para atrair a compaixão de suas vítimas. Após ganhar a confiança delas, as conduzia ao seu veículo, onde as agredia e sequestrava. Esse modus operandi revela um planejamento e manipulação que o classificam como criminoso organizado. Ted Bundy era um psicopata clássico, conforme a escala PCLR de Hare, exibindo charme superficial, senso grandioso de autoimportância, mentira patológica e total ausência de remorso. Em seus julgamentos, ele agiu como seu próprio advogado, transformando o tribunal em um palco para sua personalidade narcisista. Após 2 fugas notáveis no Colorado, Bundy chegou à Flórida, onde cometeu seus últimos crimes, incluindo o ataque à casa da fraternidade Chi Omega, da Universidade Estadual da Flórida. Sua execução na cadeira elétrica ocorreu em 24 de janeiro de 1989, mas seu impacto perdura nos estudos sobre psicopatia criminal. Jeffrey Lionel Dahmer, conhecido como o Canibal de Milwaukee, ou o Monstro de Milwaukee, nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Ele se tornou um dos criminosos mais notórios da história moderna, devido à natureza chocante de seus crimes. Entre 1978 e 1991, Dahmer cometeu 17 assassinatos, visando principalmente homens e jovens de minorias étnicas. Seus atos eram particularmente hediondos, incluindo necrofilia, canibalismo e a preservação de partes do corpo das vítimas como troféus. A infância de Dahmer oferece algumas perspectivas sobre sua trajetória. Inicialmente descrito como uma criança alegre, sua personalidade mudou drasticamente aos 4 anos. Ele desenvolveu um interesse mórbido por animais mortos, começou a ter problemas com álcool na adolescência e exibiu tendências antissociais crescentes. Dahmer atraía suas vítimas de bares gays para seu apartamento na rua North, número 924, prometendo dinheiro. Lá, ele as drogava, estrangulava e realizava rituais macabros. Sua captura ocorreu em 22 de julho de 1991, quando Tracy Edwards conseguiu escapar de seu apartamento e alertar a polícia. No local, os oficiais encontraram evidências chocantes, incluindo restos humanos, fotografias das vítimas e um forte odor de decomposição. Dahmer foi diagnosticado com transtornos de personalidade borderline e esquizotípica, além de um transtorno psicótico por múltiplos psiquiatras, mas foi considerado mentalmente apto para ser julgado. Ele recebeu 15 sentenças de prisão perpétua, mas sua vida na prisão foi interrompida em 28 de novembro de 1994, quando foi assassinado por um colega de cela, Christopher Scarver.
John Wayne Gacy, o palhaço assassino. John Wayne Gacy Jr., nascido em Chicago, Illinois, em 17 de março de 1942, apresentava-se como um cidadão exemplar, um empresário da construção civil bem-sucedido, politicamente ativo no Partido Democrata e voluntário em eventos de caridade, onde encarnava os palhaços Pogo e Patches. No entanto, essa respeitável fachada ocultava uma das mais chocantes séries de crimes da história americana. Entre 1972 e 1978, Gacy assassinou pelo menos 33 jovens homens e meninos, a maioria adolescentes. Seus métodos eram brutalmente calculados. Ele atraía as vítimas para sua casa em Norwood Park Township, Illinois, sob pretextos como a promessa de emprego. Uma vez em sua residência, Gacy enganava suas vítimas, fazendo-as colocar algemas sob o pretexto de demonstrar um truque de mágica. Em seguida, ele as agredia sexualmente, torturava e as matava por asfixia ou estrangulamento. O mais perturbador era o descarte dos corpos. 26 vítimas foram enterradas no porão de sua própria casa, transformando sua residência em um cemitério clandestino. A descoberta dos crimes de Gacy começou em dezembro de 1978, durante a investigação do desaparecimento de Robert Piest, um adolescente de 15 anos, visto pela última vez a caminho de um encontro com Gacy para uma entrevista de emprego. Ao obter um mandado de busca para a casa de Gacy, a polícia encontrou um odor insuportável de decomposição. Durante seus interrogatórios, Gacy alternava entre admitir culpa e negar responsabilidade, evidenciando a manipulação psicológica que marcava sua personalidade. Ele foi condenado à morte em 13 de março de 1980 e executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. O caso Gacy tornou-se um marco na criminologia americana, não só pelo número de vítimas, mas por revelar como um predador pode operar escondido atrás de uma máscara de normalidade e respeito comunitário. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, nascido em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, ficou conhecido como Night Stalker. Ele espalhou o terror pela Califórnia entre junho de 1984 e agosto de 1985, com uma série de crimes brutais e aparentemente aleatórios que o tornavam ainda mais aterrorizante. A infância de Ramírez foi marcada por traumas. Abusado pelo pai e com danos cerebrais precoces, ele começou a usar drogas aos 10 anos. A influência mais devastadora veio de seu primo mais velho, Miguel, um veterano da Guerra do Vietnã que sofria de esquizofrenia e TEPT. Miguel não só mostrava fotos de seus crimes de guerra, mas também ensinava técnicas militares a Richard. Aos 15 anos, Richard presenciou Miguel assassinar a própria esposa, um evento que solidificou a associação entre violência e poder em sua mente. Os crimes de Ramírez eram caracterizados pela aleatoriedade e extrema brutalidade. Ele invadia residências durante a madrugada, atacando vítimas de todas as idades, raças e classes sociais. Suas armas variavam, demonstrando uma adaptabilidade perturbadora. Além disso, Ramírez era um satanista declarado, chegando a forçar algumas vítimas a jurarem por Satanás e deixando pentagramas nas cenas do crime e exibindo-os em suas mãos durante os julgamentos. Entre junho de 1984 e agosto de 1985, Ramírez matou pelo menos 14 pessoas e foi condenado por 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 assaltos. Sua captura foi possível graças a uma impressão digital encontrada em um carro roubado, identificada por sistemas computadorizados recém-implementados. Condenado à morte em 1989, ele faleceu de causas naturais na prisão de San Quentin em 7 de junho de 2013, ainda aguardando execução. Curiosamente, ele conquistou um séquito de admiradoras na prisão, chegando a se casar com Doreen Lioy em 1996.
Harold Frederick Shipman nasceu em 14 de janeiro de 1946 em Nottingham, Inglaterra. Conhecido como Dr. Death ou Angel of Death, Shipman representa um tipo particularmente insidioso de serial killer, aquele que usa uma posição de confiança e autoridade para cometer seus crimes. Shipman é considerado um dos serial killers mais prolíficos da história moderna, com estimativas de que tenha assassinado entre 215 e 250 pacientes ao longo de aproximadamente 30 anos de prática médica. Seus crimes ocorreram principalmente entre 1975 e 1998, enquanto trabalhava como clínico geral em diversas cidades inglesas. O padrão psicológico de Shipman pode ter suas raízes na sua adolescência. Quando tinha 17 anos, sua mãe Vera morreu de câncer de pulmão. Shipman observou de perto como o médico administrava morfina para aliviar o sofrimento dela, uma experiência que especialistas acreditam ter plantado as sementes de sua futura metodologia criminal. Os métodos de Shipman eram devastadoramente simples e eficazes. Ele visitava pacientes em suas casas, geralmente idosos vivendo sozinhos, e injetava doses letais de diamorfina, a forma médica da heroína. Depois, ele próprio assinava os atestados de óbito, listando causas naturais de morte, um sistema que funcionou por décadas devido à confiança absoluta que a sociedade depositava na profissão médica. Suas vítimas eram predominantemente mulheres idosas. 171 das 215 vítimas confirmadas eram do sexo feminino. Shipman escolhia pacientes vulneráveis que confiavam nele implicitamente, muitas vezes pessoas solitárias cujas mortes não levantariam suspeitas imediatas. A queda de Shipman começou em 1998, quando ele forjou um testamento deixando uma herança significativa para si em nome de uma paciente, Kathleen Grundy. A filha da vítima, advogada, achou a situação suspeita e solicitou uma investigação. Quando o corpo foi exumado, encontraram níveis letais de morfina. Shipman foi preso em 7 de setembro de 1998 e condenado em 31 de janeiro de 2000 por 15 assassinatos. Ele recebeu prisão perpétua, mas suicidou-se em sua cela em 13 de janeiro de 2004. Um dia antes de seus 58 anos de idade. A investigação posterior, conhecida como Shipman Inquiry, revelou a verdadeira extensão de seus crimes. O relatório final identificou 215 assassinatos confirmados e 45 mortes adicionais suspeitas. O caso Shipman levou a reformas significativas no sistema médico britânico e mudou como as mortes são investigadas no Reino Unido. Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Pedro Alonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948, em Santa Isabel, Colômbia. Conhecido como o monstro dos Andes, Lopes pode ser o serial killer mais prolífico da história registrada, com alegações de ter assassinado mais de 300 pessoas. A infância de Lopes foi marcada por trauma extremo e abuso. Seu pai foi assassinado 6 meses antes de seu nascimento durante o período de violência política na Colômbia. Ele era o 7º de 13 filhos, de uma mãe que trabalhava como prostituta. Aos 8 anos, foi expulso de casa após sua mãe o descobrir em uma situação inapropriada com sua irmã. Vivendo nas ruas de Bogotá, Lopes foi frequentemente abusado sexualmente. Aos 12 anos, foi adotado por uma família americana e matriculado em uma escola para órfãos, mas fugiu após 2 anos, devido a abuso por parte de um professor. Esse padrão de vitimização e abuso moldou profundamente sua psicologia e seu futuro comportamento criminoso. Em 1969, Lopes foi preso por roubo de carros e sentenciado a 7 anos de prisão. Durante o encarceramento, foi estuprado por 3 outros prisioneiros, que ele posteriormente matou em suposta legítima defesa.
Essa experiência na prisão é amplamente considerado o ponto de transformação que o levou a se tornar o monstro dos Andes. Após sua liberação em 1978, Lopes começou uma campanha de terror que se estendeu por 3 países: Colômbia, Equador e Peru. Suas vítimas eram exclusivamente meninas, entre 8 e 12 anos, principalmente de comunidades indígenas pobres. Seu modus operandi era simples, mas eficaz. Oferecia comida ou pequenas quantias de dinheiro para atrair as crianças. Depois as levava para locais isolados, onde as agredia sexualmente antes de estrangulá-las. Lopes alegava ter uma metodologia específica para escolher suas vítimas. Ele preferia meninas indígenas, porque, segundo ele, nunca gritam, não esperam nada, são inocentes. Essa frieza calculista demonstrava uma completa desumanização de suas vítimas. Sua captura ocorreu em 1980, quando uma enchente no Equador revelou os corpos de 4 de suas vítimas. Pouco depois, ele foi preso tentando sequestrar uma garota de 12 anos em um mercado. Confrontado com evidências, Lopes confessou não apenas esses crimes, mas alegou ter matado mais de 300 meninas ao longo de sua carreira criminosa. A polícia duvidou inicialmente de suas confissões devido à magnitude dos números alegados. Para provar sua veracidade, Lopes levou os investigadores a mais de 53 locais onde havia enterrado corpos. Essa descoberta confirmou que ele estava dizendo a verdade, pelo menos parcialmente. Lopes foi condenado em 1980 à prisão perpétua por 110 assassinatos comprovados. No entanto, devido às leis equatorianas da época, prisão perpétua significava apenas 20 anos. Em 1998, ele foi liberado por bom comportamento e desapareceu completamente. Nem a Colômbia, nem o Peru tiveram recursos para extraditá-lo, e seu paradeiro atual permanece desconhecido. O caso Lopes levanta questões perturbadoras sobre sistemas de justiça inadequados e a proteção de populações vulneráveis. É possível que o homem responsável pela maior campanha de assassinatos em série da história moderna ainda esteja vivo e livre em algum lugar do mundo. Todos esses casos ilustram como serial killers podem atuar impunemente na sociedade por anos ou até décadas. São figuras que personificam a face sombria da maldade humana. Seus atos não só abalaram o mundo à época de suas descobertas, mas continuam a moldar nossa compreensão da criminologia, da psicologia forense e da segurança pública. O estudo desses casos não visa glorificar os criminosos, mas sim extrair lições das falhas sistêmicas que permitiram que operassem por tanto tempo. É fundamental que cada vítima seja lembrada não como um número, mas como uma realidade tragicamente interrompida. Se este conteúdo foi informativo para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais análises aprofundadas de casos criminais históricos. Obrigado e até breve.